Boa noite. Nossa entrevista desta quarta-feira é com a ex-prefeita de Mossoró, ex-vereadora também, Cláudia Regina, do Partido Progressistas. E mais, ex-senador do RN, Jean Paul Prats, fala pela primeira vez depois de ser demitido da Petrobras. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você pode já, a partir de agora, interagir conosco, mandar a sua mensagem através dos contatos que sempre vão aparecer aqui no canto da tela. Nós temos o Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 988028941. A gente vai falar com a ex-prefeita de Mossoró, Cláudia Regina. Vamos falar sobre política partidária, eleitoral, avaliação também de gestões. Você de casa participa, manda a sua pergunta. Qual é a sua curiosidade aqui para ex-prefeita, para ex-vereadora, para ex-vice-prefeita? A gente aguarda a sua participação. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, nas redes sociais, Jean Paul Prats, demitido da presidência da Petrobras, se despediu desta função que ocupou menos de 1 ano e meio. Acompanhe. Agradeço especialmente ao presidente Lula a oportunidade e a responsabilidade de chefiar a empresa no começo desse nosso governo, de dar partida no processo de transição para uma empresa de energia preparada para o futuro. Agora, gostaria de me dedicar especialmente aos nossos colegas petroleiros, petroleiras, também à minha diretoria querida. Agradeço a cada uma de vocês que, com dedicação e profissionalismo, nos ajudaram a dar os primeiros passos na missão de transformar essa empresa e enfrentar o desafio de liderar a transição energética. Nesse breve período, criamos a nova Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade. Conduzimos com sucesso um reposicionamento da empresa frente ao mercado, nos distanciando daquela orientação política anterior que militava contra a sustentabilidade da companhia. Ao mesmo tempo em que conseguimos mais apoio dos investidores, como pode ser visto na valorização excepcional das ações. Mantivemos um desempenho histórico das refinarias, ao passo em que voltamos a manter e expandir o nosso parque industrial do refino, com foco e desenvolvimento nos biocombustíveis, na petroquímica e nos fertilizantes. Nos reposicionamos no setor como uma multinacional robusta, vitoriosa e invejável, com uma estratégia de mercado de competição, buscando enfrentar o custo alternativo do cliente sem nos resignar ao maior preço possível. Durante todo esse tempo, produzimos muito, com atenção à segurança operacional e tentando recuperar o senso de respeito às pessoas, tentando avançar com uma governança mais robusta, mas sem extremismos. A história da Petrobras em muito excede a biografia de todos nós que tivemos o privilégio de escrever com nossas vidas, com nosso suor, alguns dos seus vitoriosos capítulos. É uma história que ainda promete muito e cujos melhores dias ainda estão por vir. Desejo a todos e todas muito sucesso e realizações. Levo comigo as melhores lembranças e a certeza de que fizemos a diferença. Até breve. Tá aí, o Jean Paul Prats, que publicou esse vídeo agora no finalzinho da tarde. Desde ontem à noite já se falava sobre a demissão do Jean Paul, que foi senador aqui pelo Rio Grande do Norte, não conseguiu se reeleger e porque apoiou o Carlos Eduardo, todo mundo lembra, né? E depois do Lula ganhar as eleições ali contra o Bolsonaro, ele foi um dos que, do Rio Grande do Norte, teve ali a oportunidade de fazer parte do primeiro escalão do governo Lula. Só que a demissão do Jean Paul Prats é também o chamado fogo amigo. Pelo menos 2 ministros batalhavam há muito tempo pela retirada de Jean Paul Prats da Petrobras. O Rui Costa, da Casa Civil, e o Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Eles, inclusive, já sabiam há um bom tempo
sobre a demissão de Jean Paul. Ele já sabia que ia sair, de um jeito ou de outro, uma hora ou outra. Faltava apenas saber o dia D, como a gente chegou a comentar já aqui no nosso jornalismo. A hora chegou e foi agora. Resta saber como é que vai ser o futuro do Jean Paul Prats. Ele não vai ter dificuldades para se acomodar em alguma empresa, para ter algum emprego até mesmo público. Agora, politicamente vai ficar difícil ele conversar aqui no Rio Grande do Norte. Vai ficar difícil, vai ficar complicado. A gente comentou sobre isso hoje, lá no Meio-Dia TCM. Escuta lá no YouTube, 95 FM Mossoró. Acompanhe também no podcast lá da 95 Meio-Dia Mossoró. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Cláudia Regina, ex-prefeita de Mossoró. Cláudia está afiliada ao PP, ao Progressistas. Como foi essa filiação, Cláudia? Seja bem-vinda aqui ao cenário político. Obrigada, Vanúbio. Todos os telespectadores da TCM, é uma alegria muito grande voltar, ao cenário político. E você pergunta como foi minha chegada ao PP. Desde a eleição passada, há 2 anos, eu apoiei o deputado João Maia e o deputado Neilton Diógenes, os dois vitoriosos, e os dois, o deputado João Maia foi para a presidência do PP e o deputado Neilton também. E eu fui junto com eles, acompanhei a liderança deles para o PP. E aqui estou. E hoje o PP, o Progressistas aqui em Mossoró, tem também a presidência do grupo de Rosalba Ciarline. Houve alguma dificuldade em entrar no partido, tendo em vista essa liderança que já existia no partido? Nenhuma dificuldade, até porque foi uma decisão do próprio presidente estadual, João Maia, que o comando, a liderança, a condução do partido em Mossoró ficaria a cargo de Rosalba e de Beto Rosado. E que estão conduzindo muito bem. No sábado passado teve a constituição da comissão executiva municipal e, inclusive, é uma alegria muito grande, Vanúvio, porque o PP no estado é o maior partido com 125 diretórios ativos e foi uma ação conjunta concomitante. Todos os diretórios tomaram posse no sábado passado. E aqui, o diretório de Mossoró tem a presidência de Beto Rosado e a vice-presidência de Rosalba Ciarline. Todo mundo lembra de Cláudia Regina, mas lembra do último cargo que ela ocupou, de prefeita. Mas a senhora também já foi vice, já foi vereadora. Conta um pouco dessa trajetória política aqui em Mossoró, Cláudia. Eu cheguei a Mossoró há 37 anos. E quando eu cheguei, estava a enchente grande assolando a cidade de Mossoró. E naquele momento eu fui chegando, recém-casada, e já ocupando, me oferecendo para ser voluntária nas enchentes. E a partir de então, no trabalho social que eu já fazia antes, e isso foi expandindo. Ocupei com muita honra vários espaços, municipais e dentro desses espaços o de secretária de ação social, trabalhando com ação social, mas também eletivo, foi o de vice-prefeita, o de vereadora e o de prefeita, e muito me honra isso. E a senhora vai concorrer novamente neste ano de 2024? Eu estou pré-candidata a vereadora pelo PP e está me causando uma grande satisfação, Vanúbio, poder voltar, nessa condição, colocando o meu nome, o meu trabalho, à disposição, do servir público na condição agora de pré-candidata a vereadora. E uma coisa que me encanta ser pré-candidata a vereadora é porque eu gosto de ouvir as pessoas.
todos os espaços que eu ocupei sempre foram pautados por esse espaço de ir onde as pessoas estão e se colocar enquanto ponte até os segmentos organizados, aos poderes constituídos, para que aquela reivindicação do bairro pudesse ser atendido. E no meu mandato de vereadora, eu criei o que a gente chamou de gabinete nas ruas, que era toda semana eu ia a um bairro, me reunia com a população debaixo de um poste mesmo de iluminação pública, cada um trazia seu banco, sua mobília e trazia também as necessidades que o bairro estava precisando, que aquela comunidade estava precisando. E isso me pautava na semana seguinte para o meu mandato na Câmara. E a gente fazia um acompanhamento através disso, sua ideia pode virar lei. E de repente muitas leis viraram a partir da demanda, né, ouvida nos bairros, quando eu ia aos bairros. Então, voltar nessa condição de vereadora é um presente para mim, né, de pré-candidata a vereadora, é um presente para mim de voltar às ruas e fazer esse processo, de ouvir as pessoas e ser a voz delas na Câmara. Antes de voltar aqui com a entrevista, tem informação, tem notícia, tem matéria. Por falta de quórum, a Câmara Municipal de Mossoró teve que encerrar mais cedo a 24ª sessão ordinária, que tinha mais de 100 itens inseridos na ordem do dia. Acompanhe a reportagem. Essa não é a primeira vez que a sessão é impedida por falta de quórum. E a realidade é essa, plenário vazio. A situação ocorreu durante a fala do vereador Omar Nogueira, que reagiu à situação. O desrespeito que vem acontecendo com os moçoroenses. Convido aqui. Oi, vereador Omar. Questão de ordem, vereador Omar. Eu peço a verificação de quórum, e se não houver quórum, a gente vai dar por encerrada a sessão. Não há quórum, presidente. Sem nenhum problema, novo presidente, que eu vi a hora você ser agredido e rebolado dessa cadeira. Não, amigo, Tem problema, senhor presidente. Não teve nada disso aqui. Vamos deixar de exageros. Houve aqui uma orientação da mesa e nós estamos seguindo a orientação. Obrigado. Em nome de Deus e da lei, está encerrada a sessão do seguinte dia. O nosso trabalho aqui sempre estamos cobrando, indicando e fiscalizando. E na hora da tribuna, eu estou falando, para o povo, é o povo que cobra para mim chegar aqui e falar. Mas eu não faço só falar, eu também, através do nosso gabinete, eu estou indicando, cobrando também. O regimento da Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró prevê o quórum mínimo de 8 vereadores, 1/3 da casa, para a abertura, enquanto a ordem do dia só pode ser discutida com a presença de pelo menos 12 vereadores. Para a sessão desta quarta-feira, estavam previstos 105 itens inseridos na ordem do dia, como requerimento do vereador Isaac da Casca, convocando o secretário de Cultura interino de Mossoró a prestar esclarecimentos sobre as situações recentes envolvendo a pasta. Com esses áudios de Tiago Bento, certo? Um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura, onde tem áudios vazados que ele claramente subordinando e querendo fazer uso do dinheiro público. E pensando nisso, o nosso mandato fez um requerimento, certo? Para que nós possamos, sim, estar convocando o secretário a vir prestar esclarecimentos. Porque isso é coisa séria, é grave, é gravíssimo o que estão fazendo com a nossa cidade. E nós não podemos deixar com que isso passe em branco. Com a não realização da ordem do dia, as matérias propostas ficam para discussão em uma próxima sessão. Tá aí, a reportagem do Danilo Queiroz mostrou muito bem como foi a sessão de hoje. Uma sessão que começou normalmente. Estava acompanhando através do YouTube, da TV Câmara, pequeno expediente, grande expediente, as falas dos parlamentares. Agora, o vereador que está lá, cada vereador, os 23 são vereadores eleitos democraticamente, cada um tem o mesmo peso. Não tem esse do melhor, do pior, porque é oposição, porque é situação. Constitucionalmente, todos os vereadores são iguais. Não existe nenhum que tem mais poder do que o outro. Mas na fala do vereador Omar, durante a fala, foi solicitada
a verificação de quórum, que regimentalmente, como contou muito bem Danilo, pode ser feito a qualquer hora da sessão. Agora, o que não pode acontecer é o corte da fala durante o uso da tribuna, como aconteceu. Então, foi um completo desrespeito que aconteceu, mais um, na Câmara de Mossoró, como a gente vem falando há muito tempo. Então, espero que isso não se repita, né? Aguarde o encerramento ali da fala do parlamentar, faça a verificação de quórum para poder haver aí a interrupção dos trabalhos. Chamou a atenção também o painel, estava lá, 20 vereadores verdes, ou seja, presentes, mas no plenário sem ninguém. É inexplicável o que acontece na Câmara de Mossoró em alguns momentos. Vamos seguindo com o barco. Vamos voltar aqui a nossa entrevista com Cláudia Regina, vendo a Câmara de Mossoró, não só sobre o que aconteceu hoje, mas a senhora obviamente vem acompanhando os trabalhos do Legislativo, do Executivo, não só aqui de Mossoró, mas, enfim, do Brasil, a senhora que gosta de política. Qual é a avaliação que a senhora faz hoje do quadro de parlamentares na Câmara de Mossoró? Vodúvio, a avaliação eu vou deixar para o cidadão mossoroense, que vai ter a grande oportunidade esse ano de poder fazer suas escolhas. A partir da avaliação de cada um, fica com cada um a sua escolha, e eu não gostaria de me deter a nenhum detalhe de avaliação dos parlamentares. Eu gostaria de propor que a gente avaliasse o processo legislativo, a tramitação legislativa, a importância do papel do vereador, né, para cumprir o seu papel. E uma das coisas que eu lembro muito bem, quando eu estava vereadora, é que a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o regimento da casa. Você não pode se movimentar ou ter seus direitos cesseados se você não conhece, não é? Então, conhecendo o regimento da casa, teria-se tido uma posição nesse caso que você acabou de citar. Mas o papel do vereador, para mim, é um papel, além de legislar, de ser ponte. Eu acredito que é uma ponte entre a comunidade e a chegada dos serviços que aquela comunidade precisa. Então, me proponho a isso, a estabelecer um diálogo amplo e participativo, inclusive com as diferenças. Quando eu fui vereadora, eu tive a oportunidade, e isso me deixou muito feliz, de constituir um fórum Mossoró pela Paz. Mossoró vivia numa crise muito grande de falta de segurança, e nós convidamos, né, a todas as instituições ligadas à segurança, ligado à educação, ligado ao desenvolvimento econômico da cidade. Fizemos um grande fórum, que se chamou Mossoró pela Paz, com a participação de todos. Inclusive, virou programinha de rádio. A Câmara tinha um espaço que era 1 minuto da paz. Todo dia era vinculado às rádios, porque eu acredito que é isso. A gente tem que usar a experiência, o trabalho que se tem, principalmente enquanto vereador, para ser ponte na busca das soluções. É isso que eu quero discutir e ampliar a discussão. Vamos aqui já com algumas participações. O Rocha Neto, interagindo aqui conosco, diz o seguinte: após lições amargas que você enfrentou militando na política partidária de Mossoró e Estado, o seu regresso às fileiras de luta para a conquista do voto, visando uma cadeira no Legislativo, te faz mais fortalecida, tenho certeza. Rocha Neto dá sequência aqui. Você foi secretária municipal, vereadora, vice-prefeita e prefeita. Em todas as ocasiões, você teve uma bandeira de luta. Em 2024, qual será a sua principal bandeira, mais uma vez, no Legislativo moçoroense? Quero agradecer a Rocha a pergunta. Rocha é uma pessoa com muita experiência na política e principalmente nas casas legislativas. E a bandeira que eu empenho, que eu impunho, é a bandeira de que a gente junte forças para resolver os problemas públicos, os problemas que afligem a todos nós. Nós temos diversos problemas que precisam ser olhados,
de uma forma ampla, de uma forma técnica e de uma forma com a participação de todos, como, por exemplo, na área da saúde. A área da saúde precisa ser ampliado o debate, precisa se haver uma cooperação entre as diversas instâncias de governo, as instituições que trabalham com a saúde de Mossoró também, para que se possa encontrar uma alternativa, porque a população precisa urgente de uma solução. Uma outra bandeira que é muito necessária, eu vejo no momento, é proporcionar à juventude um espaço onde ela possa, a partir dos estudos que vão sendo concluídos, elas poderem produzir, elas poderem ter uma empregabilidade garantida, elas possam ter uma capacitação adequada para que possa ocupar grandes espaços, né, de emprego. Enfim, são muitas as bandeiras, mas a principal é essa: me colocar enquanto ponte, enquanto juntar pessoas, respeitando as diferenças para que a gente possa encontrar solução juntos para os problemas da cidade. A Fátima, do bairro Aeroporto, está dizendo o seguinte: Cláudia Regina, seja bem-vinda novamente. A senhora esteve afastada, assim, desse mundo político por completo? Obrigada, Fátima, pelas boas-vindas. Não estive. Eu só não estava sendo votada. Mas eu sempre participei, né? Nunca deixei de participar da política, porque eu compreendo que a política é um espaço, é um caminho de transformação. Tudo que está incomodando alguém pode se encontrar solução através da política e principalmente da escolha certa dos representantes políticos. Bem, vamos de informação. Vamos falar sobre a BR-304. Terminou hoje mais um prazo estabelecido pelo DENIT para a conclusão do desvio na principal rodovia do Rio Grande do Norte. O atual cenário repercute negativamente para a economia potiguar. Ainda na terça-feira, o DENIT emitiu uma nota informando que o cronograma de conclusão do desvio da BR-304 seria mais uma vez revisto devido às condições climáticas da região. Já é a terceira vez que o órgão quebra o prazo prometido. Enquanto isso, a situação repercute na economia do estado. Um exemplo, aumento do frete de produtos que entram e saem do Rio Grande do Norte. O frete continua, isso incide no produto final, incide na demora, na logística. Então, é um fato preocupante. Nós já estamos vendo aí que teve mais um adiamento. Agora, diga-se de passagem que isso é uma obra que, esse desvio que está sendo feito de forma oficial, é um desvio feito com tubulação, mas com material de concreto, que depende de um período de cura, né? Então, vão passar caminhões e carretas lá com 50, 60, 70 toneladas. Então, tem que ser feita uma obra realmente boa para que possa não ter mais o rompimento. Para o presidente da ACDL Mossoró, Estênio Max, uma das saídas viáveis para esse momento seria intensificar a oferta de voos saindo do aeroporto de Ser Rosado, bem como a rota diária entre Natal e Mossoró. Vale destacar que o aeroporto está passando por reforma, que a Infraero agora fez um recapeamento total da pista, está fazendo o fechamento total do muro para aumentar a segurança, vai trocar o balizamento para poder ter o balizamento noturno, aquelas luzes, juntamente com um equipamento que vai poder receber jatos, para ter uma comunicação e ter pouso também à noite. Isso aí vai viabilizar mais ainda o aeroporto e aí ver que os preços são até atrativos. Nossa equipe entrou em contato com o representante do DENIT para ouvir o posicionamento por parte do órgão, que inclusive emitiu um novo prazo para a entrega da obra e também da construção da nova ponte. Esse fim de semana a gente deve esperar já a conclusão? Perfeito. A expectativa nossa, salvo algum contratempo, né? O efeito climático pesa, é que a gente retome a operação da rodovia nesse final de semana. Em que processo está, né? Em que pé está esse processo para a construção dessa ponte? Quando a gente pode esperar, de repente, que ela fique pronta? Tá, a ponte a gente não é uma reconstrução de ponte, vamos fazer uma estrutura bem superior à que estava lá, então um comprimento maior, capacidade de vazão superior, né? Ela vai ter 125 metros, a anterior tinha 70. A gente aprovou o projeto, o anteprojeto apresentado, né, pela empresa, contratada para a elaboração do anteprojeto, e vamos iniciar o procedimento burocrático para a contratação da empresa para a execução desse serviço de implantação de forma emergencial. Então, conforme estabelece a legislação, esse prazo de execução dessa ponte, e essa premissa vai ser colocada para as empresas convidadas, é de 1 ano da ocorrência do sinistro.
Então, em março do ano que vem, a gente pode esperar, entre março, abril, a gente pode esperar, então, do ano que vem, essa ponte, então, concluída. É assim que fixa a legislação, tem que ser feita nesse prazo, e essa premissa, essa condicionante vai ser estabelecida na contratação da empresa. Tá aí, mais uma vez, novamente, de novo, um prazo que não foi cumprido pelo DENIT para a entrega de um desvio. Não é ali da reconstrução da ponte, é do desvio para voltar ao fluxo de veículos pesados. É um serviço realmente gigantesco, é um serviço necessário, muito grande, trabalhoso, a gente compreende isso. Eu acho que a população quer ter um prazo certo, né? Quando? Qual o momento que vai poder ter ali o trânsito na BR-304? Até porque existe uma interferência econômica enorme em todo o Rio Grande do Norte. Eu tenho uma foto aí para mostrar para vocês. Vejam só esta imagem, o registro de Elisângela Moura, aqui do jornalismo da TCM da 95 FM. E aí eu brinquei que o DENIT vai mudar o seu significado de sigla. Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, em alguns dias, como gosta de dizer, a sigla do DENIT vai mudar de significado. Passará a ser chamado de demoro e não importo se atrasar. Com T mesmo depois do A, porque não tive como combinar com os transtornos à população. Os serviços do viaduto do Santa Delmira, esse aí da foto, aqui em Mossoró, deveriam ter sido concluídos em 7 de maio. Estamos no dia 15 e nada, sem previsão, mas certamente vão dizer, ficará pronto em alguns dias. Com a demora, continuamos fazendo uma volta rotatória do bairro Santa Delmira para poder chegar a outros que necessitam aí deste retorno concluído. Assim como lá no Santa Delmira é o mesmo tratamento da BR-304. Então, será que a gente consegue mudar, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, o significado de DENIT? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Cláudia Regina, ex-prefeita aqui de Mossoró. E o Niel de Sumaré tirou outra foto, viu? Obrigado, Niel. Mandou aqui a foto. Essa aqui tá melhorzinha, tô com a cabeça menor, tá mais interessante. Valeu, Niel, obrigado. E aí a dona Dita também acompanhando aqui a gente. O Luiz Aires está perguntando aqui sobre o que fala com muita admiração com Cláudia Regina, mas como ela vê os gastos aqui da Prefeitura de Mossoró, hoje, da gestão Alisson. Ele diz aqui, Luiz Aires, 20 milhões com mídia, enquanto a saúde, só o básico. É o questionamento do Luiz Aires, do Abolição 2. Luiz Aires, um grande comunitário, com certeza escuta muito os anseios da população e tem propriedade, né, em estar fazendo algumas colocações. Mas quanto aos gastos, né, de uma gestão pública, a forma mais correta, mais adequada, mais disponível que se pode ter é através do Portal da Transparência. Acompanhando através do Portal da Transparência, nós temos uma noção exata dos recursos, como eles estão sendo aplicados e a forma, né, mais viável de fazê-lo. Eu não sei se o Portal da Transparência está atualizado, mas é uma ótima forma, Luiz, de se acompanhar. E quanto à questão de recursos destinados à comunicação, eu compreendo que é muito importante os recursos que são investidos em comunicação, porque comunicação, para mim, não é só propaganda. Comunicação, para mim, é educação. São campanhas educativas, é uma forma que tem de chegar à população com mais rapidez as informações. Mas é uma decisão de gestão como você fazer a aplicabilidade dos recursos, e com a comunicação não é diferente. Quando eu estive prefeita, nós pegamos uma fase onde a seca assolava com muita, né, de uma forma devastadora a nossa cidade e a zona rural, e a decisão política daquele momento foi remover, né? Nós removemos 50% dos recursos destinados à comunicação
e fizemos uma relocação num plano de desenvolvimento rural, onde se fazia perfuração de poços, onde se dava uma qualidade, uma quantidade de sementes para que as pessoas pudessem produzir em torno daquele poço que estava sendo perfurado. Enfim, a decisão política é de cada gestor de como é que ele aplica os recursos. Na nossa gestão, nós resolvemos remanejar para colocar num plano de desenvolvimento rural que foi muito importante para aquela época de seca. Cláudia, qual é a avaliação hoje da senhora como ex-gestora, ex-parlamentar, da atual gestão do prefeito Alisson Bezerra? Devolvo para você, Onúvio, e para toda a população que faça esta análise. Nós estamos num ano onde é muito salutar a análise do cidadão. Análise do cidadão que paga seus impostos, que mantém em dia, né, a sua contribuição, a sua parcela com a gestão. Então, é a pessoa que tem maior autoridade para fazer qualquer análise. E, a partir da análise de cada um, aí são diversas as perguntas que passam, né? Como é que está sendo a assistência na área de saúde? Como é que está sendo a assistência na área de educação? Como é que está sendo a assistência na área das creches? Enfim, cada cidadão é que vai ter a condição de fazer a sua análise e, a partir da sua análise, as suas escolhas. José Santos está perguntando aqui, já que a senhora está no partido de Rosalba, ela vai ser novamente candidata a prefeita? Como é o nome do moço? José Santos. Seu José Santos, a Rosalba está fazendo uma avaliação com todo o grupo, né? Para ver a decisão que vai ser tomada. A família inteira passou recentemente por um fato que, com certeza, foi necessário uma pausa, uma parada, né? O falecimento de Betinho, a partida de Betinho, atingiu a família, não só a família, mas aos amigos, a todos os moçoroenses, né? Porque todo mundo sabe da retidão com que Betinho sempre trabalhou. Então, enfim, eles estão decidindo, né? Para poder, a partir de então, poder trazer essa decisão para o grupo e para as pessoas. Mas, nesse momento, eu acredito que foi necessária essa pausa, porque vamos colocar, né, o caso em si. Quem de nós, quando perde um ente querido, não necessita dar uma pausa para se reestruturar a partir de então, né? A senhora, como conhece a política, tanto de dentro quanto de fora, tem acompanhado durante todos esses anos, como é que a senhora vê hoje o quadro de pré-candidatos à prefeitura? Alisson Bezerra, novamente ali, candidato, natural buscar a reeleição, e outros 5 da oposição. Como é que a senhora vê esses nomes que foram colocados, inclusive da oposição? Eu tenho um respeito muito grande por todas as pessoas que têm a capacidade de colocar o seu nome, o seu trabalho, a sua energia, a sua disposição para ser pré-candidatos a prefeito, a vereadores, porque aí você está dividindo, você está partilhando o que de melhor você tem, né? Nós temos esse quadro, com certeza, ele deve convergir, né? Até as convenções, até agosto, para que se tenha um número menores, né? Um menor que possa se convergir, possa se juntar, possa se agrupar, para que a gente possa ter a clareza de quem serão os reais candidatos. Obrigado aqui pela participação também aqui conosco. Cosme Roque está dizendo, minha amiga da Casa de Mãe Rainha. Quem também participa, João da UPA, sempre aqui conosco. Sullivan, dos Três Vinténs, também aqui acompanhando a gente. E a gente dá sequência, vá mandando a sua pergunta, ainda temos tempo aqui para a gente conversar com Cláudia Regina. A senhora está posicionada novamente no tabuleiro político, a nominata do PP está sendo construída. Como é que a senhora está enxergando hoje o quadro do Progressistas, as possibilidades, inclusive, de a senhora ser eleita, esses nomes que foram divulgados pelo partido? Como é que está esse momento de preparação, de pré-campanha
do partido aqui em Mossoró, nestes que estão agora se preparando para concorrer à Câmara? Vonúvio, o PP consta nos quadros deles pessoas de muito peso, pessoas muito representativas e de muito compromisso com a causa pública. Nós tivemos o prazo findado das filiações para que as pessoas pudessem ficar aptas, né, a concorrer a algum mandato. Isso não quer dizer que ficou restrito só aquelas pessoas que fizeram ali a sua filiação quando do findado do prazo partidário. Mas os quadros do PP são relevantes e, com certeza, nós teremos uma eleição da chapa proporcional muito significativa. Podem escrever isso, não tenho dúvidas. A senhora acha que o PP, em não se confirmando a candidatura de Rosalba, a senhora torce por algum nome? Já tem algo ou isso agora não pode ser dito, é algo mais estratégico? A senhora já tem alguma opinião sobre isso? A senhora fala sobre a aliança da oposição, mas a senhora tem alguma torcida nesse processo? Tenho uma torcida. E uma torcida fortíssima. Que a pessoa que que tem a capacidade de agregar todas as pessoas em seu entorno, seja a candidata. Essa é a minha torcida. Existe essa pessoa hoje? Existe, sim. Nós temos grandes nomes. Existe, sim. Dos que estão colocados lá, existe essa pessoa? Existe, sim. Existe, sim. A senhora acha que até quando isso pode se confirmar, essa junção? Eu acredito que o período, né? Nós estamos dentro do período normal dessas conversas, de poder se fazer os ajustes necessários. E uma coisa nós sabemos: iniciado o prazo para as convenções, tem que ter uma definição. Até lá, teremos, com certeza. A senhora, então, está firme e forte como pré-candidata. Tá tranquila? A vereadora. Isso. Sim, muito tranquilo e muito feliz. Meus filhos olham para mim e dizem: mãe, é impressionante como você está, né? Leve, feliz, porque eu gosto disso. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ir aonde o problema está, eu gosto de ser ponte, eu gosto de juntar os diferentes em torno de uma solução comum, e eu estou tendo essa oportunidade agora como pré-candidata. O Osaniel Mesquita, um abraço, Osaniel, também aqui interagindo conosco, desejando sucesso aqui a Cláudia Regina. Osaniel é um amigo muito querido, torço muito pela reeleição de Osaniel também. É uma pessoa que tem um trabalho muito significativo e, com certeza, as pessoas vão fazer a avaliação nesse sentido, uma avaliação positiva. Cláudia Regina, ex-prefeita, pré-candidata a vereadora aqui de Mossoró. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Obrigada, Vonúvio, pelo convite. Obrigada ao sistema TCM. Mas obrigada principalmente a você, que parou um pouquinho aí para interagir, mandar suas perguntas, assistir. É muito importante essa sua participação. Muito obrigada pelo espaço. Seja sempre bem-vinda. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Lembrando que a reprise desta edição vai ao ar às 10h40 da noite e daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube para você salvar, compartilhar. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.